Veja só que impressionante o achado diante dos olhos do aventureiro na Bélgica. Carruagens antigas e raras, mantendo ali toda a sua identidade original, da mesma forma que foram paradas há mais de 100 anos atrás. Aquelas peças que um dia brilharam nos salões e nas ruas da elite burguesa, agora repousavam, empoeiradas e silenciosas, como se o tempo tivesse decidido guardá-las em segredo. O que chamou ainda mais a atenção do explorador foi o fato de que, entre tantas carruagens, a maioria delas era de origem francesa. Essas carruagens, construídas com um cuidado e uma riqueza que remetem a uma época de ostentação, eram símbolo de prestígio e status. Eram os carros de luxo das famílias mais poderosas e influentes, que faziam questão de mostrar sua opulência a cada desfile nas avenidas da sociedade. Com rodas ornamentadas, detalhes em couro refinado e acabamentos impecáveis, elas representavam o auge da classe burguesa da época. Uma das carruagens, em particular, chamou a atenção do explorador. Era possível notar que, ao contrário das demais, ela foi feita para ser puxada por tração humana. Suas rodas, menores e mais simples, e o seu design rudimentar, indicavam que, em tempos antigos, um homem teria sido o responsável por puxá-la, carregando um burguês nas ruas com um esforço digno de seus proprietários. A cena de um trabalhador, com todo o peso daquela carruagem nas costas, em contraste com o luxo e o conforto da classe abastada, certamente pintava um quadro de desigualdade e poder da época. Mas o que aconteceu para essas preciosidades pararem ali, na Bélgica, num galpão perdido no meio de nada? Quem ou o que teria deixado essas carruagens abandonadas ao longo do tempo? Seriam restos de uma antiga coleção de um entusiasta que talvez tenha guardado essas peças por décadas? Ou seria o fim de uma tradição de família que passou de geração em geração, até que, com o passar do tempo, as carruagens foram esquecidas? Será que as novas gerações se afastaram do luxo e das ostentações de antigamente? Ou talvez as circunstâncias da vida fizeram com que esses objetos se perdessem, sem mais ninguém para cuidar deles? Mas o achado não se limitava às carruagens. O explorador logo se deparou com vários caminhões de períodos diferentes, também guardados nesse galpão. Entre eles estavam modelos de caminhões de várias partes da Europa, incluindo alguns de origem alemã, com designs militares e robustos e com detalhes que falavam de épocas de grande transformação no transporte e na indústria. Aqueles caminhões, agora cobertos por uma espessa camada de poeira e abandono, pareciam carregar uma história de crescimento, comércio e inovação. O fato de terem sido preservados ali por tanto tempo adicionava mais uma camada ao mistério que envolvia aquele galpão. Mas o que aconteceu para essas preciosidades pararem ali, na Bélgica, num galpão perdido no meio de nada? Quem ou o que teria deixado essas carruagens e caminhões abandonados ao longo do tempo? Ninguém sabe exatamente como ou por que essas relíquias foram deixadas ali. Mas o fato é que elas carregam uma história única, que até agora permanecia escondida na poeira do tempo. O que será que esses objetos valiosos podem revelar sobre as famílias que os possuíram e o que restou delas? O que ou quem foi responsável por deixar essa coleção se perder nas sombras de um galpão esquecido? Só o tempo dirá.